capítulo de hoje é o capítulo 10, no Bosque das Águas. Então, só lembrando resumidamente, né, o capítulo anterior, que era o problema da alimentação, que foi justamente quando mostrou a questão, né, do que o governador fez com muito esforço para dar um passo adiante com relação à alimentação, né, dali do plano espiritual, que eles ainda ficavam muito apegados à necessidade de coisas mais densas, mais é, elaboradas com relação ao que eles estavam acostumados na Terra. E depois de muita luta do governador, e uma luta sempre extremamente sem violência, com paciência, ele conseguiu realmente fazer a comunidade ali do nosso lar entender que ele estava trazendo um benefício para eles. E aí, então, eles realmente reduziram muito a forma de se alimentar do lado de lá. Somente alguns dos ministérios que são mais ligados com as zonas mais inferiores é que ainda têm a necessidade dessas alimentações mais parecidas com a da Terra. Alguns deles, eles recebem instruções já dos ministérios mais elevados de como conseguir absorver energia através da própria respiração. E eu até coloquei no grupo, né, essa semana aquilo que eu li num capítulo dos Mensageiros, eu, e tinha muito a ver. Parecia que era assim, como não existe coincidência, né? Mas é incrível como ele explicando por que que a humanidade ainda não consegue tirar o nitrogênio, né? Que é a necessidade básica por outro meio que não seja através do sistema digestivo. Mas que no futuro a humanidade ainda também pode ser que consiga isso aqui na Terra. Talvez ainda muitos séculos ou milênios para frente, mas faz parte também dessa evolução. E aí hoje a gente vai entrar no capítulo 10, no Bosque das Águas. Boa noite, Vanessa, que entrou agora também. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu Então, tô aqui. o capítulo 10 começa então com o André Luiz ainda conversando ali com o Lísias, né, ali próximo da governadoria, que o Lísias estava explicando essas coisas para ele com relação à alimentação. E aí ele começa o capítulo dizendo assim: dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou: vamos ao grande reservatório da colônia, para o André Luiz, então, né? Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Então, lembrando isso, né, que o nosso lar é uma estância, uma colônia de transição entre um plano mais denso, encarnado, e os planos mais altos. Não só o plano encarnado, né, o plano umbral, um pouquinho mais denso, e os planos superiores. Então, ainda explicando o porquê dessas necessidades de coisas ainda semimateriais ou de outras densidades, mas que ainda são realmente a realidade ali no mundo espiritual, nesse plano. Mas ele, então, vendo o André Luiz, o quanto ele se interessou pelo assunto da alimentação, convidou ele para ir conhecer o reservatório de água que abastecia a colônia do nosso lar, porque lá ele iria aprender muitas coisas interessantes. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegados ao extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou: esperemos o aeróbus. Então aqui é uma informação que muita gente comenta quando lê o nosso lar, né? Que é quando descobre que também ali no nosso lar, no plano espiritual, também tem meios de transporte. Então alguns de vocês eu acho que já podem ter ouvido sobre essa questão do aeróbus, mas a gente já vem aprendendo com o estudo desses capítulos aí anteriores o que o André Luiz vem descrevendo com relação às casas, às construções, a tudo que tem do lado de lá, mas não só isso, inclusive meio de transporte. Tanto é que para ir conhecer esse local que o Lísias propôs para o André Luiz, que é o reservatório das águas lá, eles foram a um local ali esperar o aeróbus. Mal me refazia da surpresa, né? Porque o André Luiz, quando ouviu aquilo, tudo que o André Luiz ouve, ele fica sempre curioso, surpreso e indignado muitas vezes, né? Então ele estava surpreso com a questão da alimentação,
tinha mal se refeito, né, dessa informação, quando surgiu grande carro, suspenso do solo a uma altura de 5 metros, mais ou menos, e repleto de passageiros. Então, olha isso, o que está descrevendo, né? É um automóvel, né? Não com rodas e não apoiado ali no chão onde eles estavam, mas como se fosse um ônibus voador, né? E por isso que se chama aeróbus. Então, suspenso a uma altura de mais ou menos 5 metros, não é pouco, e cheio de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Então, André Luiz estava surpreso descrevendo aquilo, descrevendo isso agora para a gente, né? Porque isso é uma das coisas também que ele resolveu relatar. De tudo que ele conheceu do plano espiritual, essa é uma informação que ele quis trazer para a gente. Então, esse veículo suspenso parou a uns 5 metros de altura, desceu até eles, e aí o André Luiz, quando entrou ali, começou a ficar prestando atenção em tudo para entender o que estava acontecendo. Não era máquina conhecida na Terra. Quer dizer, não é nada do que a gente pode comparar exatamente com algo que já existe aqui na Terra. São comparações mais aproximadas, né? Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda, no teto, né? Então, o material que ele descreve não é como um metal rígido, é um material mais flexível, um comprimento enorme, então o que sugere para a gente que deve se parecer talvez mais do que com um trem, do que com um ônibus, né? Talvez a comparação mais próxima que a gente possa ter são aqueles trens, né, suspensos por magnetismo que a gente conhece, que tem no Japão, né, o Megalev lá. Mas é algo que ele está conseguindo trazer essa comparação. Só que olhem isso, né? Tudo bem, agora a gente conhece esses trens ali que existem em países mais desenvolvidos, né, por magnetismo. Mas quando o livro Nosso Lar foi escrito, não. Ainda não existia, então pareceria um absurdo maior ainda para quem lia esse tipo de informação na época em que ele foi publicado. Agora as coisas já começam a se aproximar disso. Mais tarde, confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do serviço de trânsito e de transporte. Quer dizer, tudo que ele está descrevendo aqui, ele está confirmando pelo que naquele momento ele fez uma suposição, mas ele em outra ocasião teve a oportunidade de conhecer o local onde realmente tinha o serviço do transporte, que aí ele se inteirou melhor sobre o que era aquilo que ele estava agora começando a conhecer. Lísias não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Quer dizer, eles entraram ali e o Lísias não deu muita margem ali para ficar perguntando. Não sabemos o porquê, talvez a ocasião não permitisse, o ambiente, mas ele sentou e ficou quietinho. E aí seguiram silenciosos, o André Luiz só com as dúvidas na cabeça. E experimentava a timidez natural do homem desambientado. Quer dizer, alguém que está perdido, né? Ali num ambiente novo, num local que não conhece muita gente. O André Luiz estava ali naquela posição um pouquinho tímida entre os desconhecidos. E aí ele descreve agora para a gente como que era o deslocamento disso, né? A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. Então, já dando uma ideia para a gente de que esse ambiente, esse meio de transporte que eles estavam usando ali, ele ia rápido a ponto do André Luiz não conseguir prestar atenção nas construções que estavam passando. Então, a gente já começa também a formar uma ideia na nossa cabeça da extensão do ambiente de que está sendo descrito ali no plano espiritual, o nosso lar. Não só a parte mais habitada, mas também eles vão chegar num bosque, né, que é o bosque chamado Bosque das Águas. E isso vem confirmando, com relação a essa extensão, primeiro porque ele descreve isso.
a velocidade era grande. E aí, segundo, a distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, então imaginem, se ele estava andando naquela velocidade que ele está descrevendo, que a gente não sabe exatamente qual é, mas não dava para ele fixar as construções. E eles andaram nessa velocidade durante 40 minutos. Porque só depois desses 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, quer dizer, a cada 3 quilômetros, o aeróbus fazia aquele estacionamento novamente, descia como se fosse o ponto de pegada e de descida de pessoas, né? E isso era feito a cada 3 quilômetros. Só depois, então, de 40 minutos é que eles chegaram ao destino final. Me convidou Lísias a descer sorridente e calmo. Então aí eles chegaram no destino ali em que o Lísias estava convidando ele para conhecer. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. Antes da gente seguir agora sobre o local que eles chegaram, eu acho que está tudo bem com relação a essa descrição, né, do aeróbus para vocês. Podemos seguir. Sim. Então tá jóia. Então aí eles desceram no local que ele estava falando já inicialmente, né? Belezas sublimes ali no local onde ele desceu. O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Então, um ambiente de natureza exuberante, né, pelo que ele está descrevendo, com um perfume também extremamente agradável. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. Então, olha aqui essa nova informação. O André Luiz já descreveu em outras ocasiões, né, a presença dessa questão da natureza, de árvores frondosas, de flores, dos jardins, das casas ali próximo do local ali onde ele foi no Ministério do Auxílio. Mas agora, além dessa variedade de coisas que ele está falando, cores mais sublimes, flores, agora ele está descrevendo essas mais azuladas, né? Mas em meio a todo esse bosque, ele fala que tinha um rio de grandes proporções. Então, um rio no plano espiritual. Então, para a gente ver como realmente é um universo paralelo, semimaterial, se a gente for comparar com a nossa materialidade aqui na nossa vida na Terra encarnada, mas com quase tudo que a gente também vê no nosso ambiente aqui na Terra, a presença ali também no ambiente onde eles estão passeando. Então ele descreve agora um grande rio. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Quer dizer, a água ali daquele rio também refletia as cores do céu, ali de onde eles estavam. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Quer dizer, além do rio, além do bosque, ele via estradas que passavam não fala exatamente se ali é onde passava o aeróbus ou algum outro meio de transporte, mas também cruzando, cortando esses campos verdes ali no local onde eles estavam. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga, à maneira de pousos deliciosos, na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Então, mais uma vez, a descrição de locais para eles poderem sentar, descansar, do cansaço que, dependendo da materialidade de cada um, dependendo do esforço que o serviço que cada um adota exige, eles têm também a necessidade de fazer esses pousos, né, de refazimento. Esses bancos para sentar, essas árvores frondosas convidando ao descanso por uma necessidade também ali do perispírito deles. Notando o meu deslumbramento, Lísias explicou: estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar.
Então, imagine, né? Eu não consigo, eu fico fazendo ideia, né? Mas eu fico, talvez, assim, até na minha ideia, pensando, é muito mais bonito do que eu consigo imaginar, pela forma que eles descrevem, né? Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes. O que que ele está querendo dizer com isso, né? As pessoas ali no mundo espiritual, os espíritos também se afinizam, se ligam de maneira como aqui na Terra, com sexos opostos também ou não, mas duas pessoas que se amam, se buscam e se encontram ali no Bosque das Águas, porque diz como sendo um dos locais mais bonitos ali, como um ambiente aqui na Terra que a gente possa fazer uma comparação, né? Um parque maravilhosamente cuidado, com natureza exuberante, onde as pessoas, os casais se procuram conversar, repousar, ali também acontece isso daí. Então, é um dos locais prediletos para as excursões dos amantes. E aí ele acrescenta o que, que eles fazem ali, né? Que aqui vem tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da Terra. Então, olha que informação importante para a gente entender. Quer dizer, os casais muitas vezes partem do lado de lá com planos, já afinidades, muitas vezes que tem, e muitos com planos das próximas reencarnações. Então, a gente sabe, para quem está estudando junto, né, os mensageiros, sabe o quanto existe de preparo do mundo espiritual, das pessoas envolvidas num planejamento de uma nova encarnação, né, de uma reencarnação. Então, tudo é preparado, tudo é organizado, não é ao acaso, não é aleatoriamente que isso acontece. Então, quando se inicia o projeto de uma nova encarnação, os que provavelmente já estão predestinados a se encontrar e vivenciar juntos uma nova vida conjugal ou não, ou com missões juntas, né, com relação a trabalhos na direção de um tipo de atividade ou não, eles ali, mas ali está descrevendo esses amantes que se prometem amor e fidelidade para o que eles têm planejados a vivenciar na nova encarnação, onde eles têm que resgatar ou planejar crescimento, aprendizado, seja lá qual o motivo da encarnação de cada um de nós, que nós sabemos que é variado. A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular, indicando um edifício de enormes proporções e esclareceu. Quer dizer, o André Luiz estava extremamente fascinado com as novas informações, ele tinha vontade de perguntar, mas nem sempre ele tinha ainda essa liberdade. Ele é o começo do nosso lar, né? A gente está acostumado a ver junto o paralelo com os mensageiros, que o André Luiz já está mais à vontade, mas aqui é o início, né, dessa trajetória de aprendizado do André Luiz. E então aqui o Lísias falou sobre isso, mas já logo em seguida chamou a atenção dele para ver um grande edifício, né, de enormes proporções, como ele descreve. Então é um tamanho maior do que o André Luiz estava acostumado a ver. E aí o Lísias, apontando para esse grande edifício, falou: ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul, então aquele rio que ele tinha visto, tem nome. É o Rio Azul. É o rio que corta e é o rio mais importante que abastece a colônia, né, do nosso lar. Mas existe um reservatório da água desse rio, né? Então todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. Então, aqueles locais, eles recebem a água desse Rio Azul, é armazenado nesses reservatórios aí que a gente não tem uma noção exata, né, da dimensão dele, mas dali vai sair para distribuição na colônia. Então, se o nosso lar a gente começa a fazer uma ideia de que é uma colônia imensa, ela precisa ser abastecida por um reservatório de tamanho na mesma proporção. E é ali naquele local onde era absorvida, acumulada essa água que vinha do Rio Azul,
para depois ser distribuída. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Então, tudo, não é um setor do nosso lar. Todo o nosso lar, todas as atividades são servidas pelas águas que estão nesse local, nesse reservatório. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração. Então, olha isso, que interessante também, né? É um rio que passa próximo, eles conseguem armazenar, coletar essa água, parte para a distribuição de toda a colônia, e depois dos serviços abaixo do Ministério da Regeneração, que é o ministério mais baixo do nosso lar, mais ligado às zonas mais inferiores, depois ele volta então a coletar essa água e voltam a construir o rio que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Quer dizer, é um rio? É um rio. É com água, talvez com densidade diferente, mas é um rio que o André Luiz descreve com a mesma capacidade visual que ele tinha de interpretação aqui na Terra, ali no plano espiritual. Mas esse rio, ele é coletado, distribuído, passa e faz a função dele, e depois ele é recoletado e segue ao oceano das substâncias invisíveis para a Terra. Então a gente não enxerga. Aqui encarnados não enxergam esse rio e a gente já sabe disso. Mas mostrando que existe um fluxo, uma sequência para suprir a colônia ali do nosso lar. Percebendo minha indagação íntima, acrescentou: com efeito, a água aqui tem outra densidade. Então, ó, já confirmando aquilo que eu falei um pouquinho antes. Não é igual ao que a gente está acostumado aqui na Terra. É outra densidade, é outro padrão, né, de materialidade. Muito mais tênue, pura, quase fluídica. Então, se a água já é algo abençoado para a gente aqui na Terra, né? A gente tomar um copo d'água num momento de sede, o quanto a gente não valoriza isso, né? Mas a água no plano espiritual, ela é ainda mais pura, mais fluídica, mais tênue do que o que a gente conhece aqui. Voltando, só lembrando o que descreveu no capítulo anterior. Ali próximo da governadoria, o André Luiz descreve, né, alguns riscos de água que pairavam no ar. Justamente por isso, por conta dessas densidades diferentes, a gente não entende tudo ainda o que é descrito do lado de lá, mas mostrando que talvez a leveza, né, dessas substâncias que ele está descrevendo é para permitir que ele não fique no mesmo padrão que a gente está acostumado com a gravidade aqui na Terra. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei: a que ministério está afeto o serviço de distribuição? Imagine, elucidou Lísias, porque o André Luiz ainda está preocupado a aprender, a entender essa questão do que ele vem aprendendo agora, do último capítulo, sobre a setorização dos ministérios, né, com relação às responsabilidades de atividades em cada setor. E aí ele estava perguntando, então se a água é coletada aqui e armazenada, qual dos ministérios que é responsável pelo serviço de distribuição? Imagine, elucidou Lísias, que esse é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Então, olha, duas informações que tem nesse parágrafo que são importantes para a gente pensar. Primeiro, a União Divina, que é o ministério mais elevado, mais alto em padrão vibratório que existe ali na colônia do nosso lar, então, menos materializado. A União Divina é a que se responsabiliza pela distribuição de algo que é tão banal, trivial aí com relação à necessidade básica, pelo menos do ser humano. Então, e é o que eles consideram um dos raros serviços de ordem mais material. Quer dizer, a água, apesar de ser numa densidade diferente do que a gente conhece aqui, para eles é material. É algo que eles conseguem pegar, que eles conseguem ingerir, diferente do que é espiritual, do que é imaterial,
que é o que a união divina provavelmente se dedica mais ao tempo dela, né? As coisas mais espiritualizadas. Mas o porquê que a união divina se responsabiliza, então, ou ela é a responsável pela distribuição, né, da água para toda a colônia. E tanto é que o André Luiz ficou surpreso. O que diz? Perguntei, ignorando como conciliar uma e outra coisa. Se eles são o departamento, o ministério mais elevado, mais espiritualizado, por que que eles são responsáveis por esse setor que é uma distribuição de algo material para aquele plano? O visitador sorriu e obtemperou prazenteiro. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Quer dizer, a gente tem já uma breve noção da importância da água no nosso planeta. A gente sabe que a água é vital, que a água é tudo para a sobrevivência do nosso organismo, do organismo das plantas. Com a água a gente depende da água para quase tudo na nossa vida. Mas o que o André Luiz está falando é que ainda assim a grande maioria, quase ninguém cogita seriamente a conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Então, talvez a água tenha uma importância ainda além do que essa que a gente já conhece, do que essa que a gente já valoriza. Ou talvez na época em que isso foi escrito, não se tinha a mesma preocupação e atenção realmente à importância da água como hoje a gente dá. É possível que seja com relação a isso que o Ulisses estava falando, né, na década lá de 40, realmente não se valorizava tanto quanto hoje se valoriza e se fala da necessidade de se preservar, né, de economizar água, de valorizar a presença de água, de se buscar a levar água em locais onde não tem água. Mas lá no nosso lar eles já conheciam a importância dessa água do plano deles como da água do nosso plano. Nos círculos religiosos do planeta ensinam que o Senhor criou as águas. Então, isso vem realmente dos textos bíblicos evangélicos, né? Que desde do Velho Testamento, nosso Senhor criou as águas. Então, isso é uma criação divina. E aí, ora, ele fala, né? É lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Então, se é algo divino, ele precisa de alguém que faça esse cuidado, essa manipulação, essa distribuição e talvez a, o trabalho, né, mais com relação a algumas particularidades que a gente vai ver agora nesse capítulo mesmo, né? Mas a água tem propriedades e pode receber mais propriedades que são necessárias para a vida ali do plano espiritual. Então, Marco, e é interessante porque você já estava falando da importância da água, enfim, mas a gente é água, né? A nossa composição constituição orgânica é é no muito mundo mais água do material. que qualquer outra coisa. A gente, acho que, se não me engano, acho que é uns 60%, muito por conta dos ossos. Se você tira os ossos, a maioria do corpo, tirando o osso, é tipo 80% água. Então, exatamente. qual que é a relação disso? E qual é o poder dessa água que a gente tem? E por que a gente tem essa água também deve estar muito ligado. Faz tudo, então, isso tudo está interligado desde essa citação no Evangelho que Deus criou a água. E inclusive tem citações no Evangelho, no Novo Testamento, que Jesus fala: aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Quer dizer, nascer da água, o que significa? É o que você falou, o corpo é água. Aquele que não nascer de novo, através de um novo corpo, e nascer de novo do Espírito é a renovação moral, a renovação o tempo todo. Mas a água, ela é um símbolo da materialidade do nosso plano aqui, da Terra, do plano encarnado.
E aí, lembrando, só acrescentando essa questão das particularidades da água, principalmente, por exemplo, no ambiente espírita. Tudo que a gente faz, a gente costuma colocar um copo d'água e pedir que a espiritualidade magnetize aquela água e a gente toma aquela água. Então, mostrando agora o que vai falar aqui, só dando já uma introdução no que vai falar aqui agora, do quanto realmente a água tem importância até para poder se administrar coisas no corpo, perispiritual ali no caso, ou no nosso corpo mais material. Então, agora ele dando sequência explicando, nesta cidade espiritual, então ali no nosso lar, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Então lá, naquela época, eles já reconheciam, né, a necessidade de se agradecer a essa bênção, a essa dádiva de Deus, que é a própria água, a simples água. Isso é motivo de gratidão. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é o veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Então, aqui, ó, mais informação dizendo justamente isso. A água é um veículo de poderosos componentes, né, para os fluidos de qualquer natureza. Então, a água consegue carregar muita coisa que talvez a gente até desconheça com relação às necessidades corpóreas e espirituais. Por isso que eu citei a questão da água do centro espírita, da água que a gente faz no ambiente da nossa oração no lar, na nossa casa. Por isso a gente coloca um copo de água, uma jarra com água, pede à espiritualidade que eles possam, através da água, trabalhar aquilo e aquilo, depois de ser ingerido, ser trazido também as substâncias, os fluidos que são necessários para o nosso reequilíbrio ou para o que está sendo necessitado, a necessidade de suprimento do nosso organismo. Aqui, ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Então, lá no nosso lar, eles usam a água como alimento. Então, no capítulo anterior, falou que depois que teve aquela reformulação alimentar, alguns dos ministérios passaram a se alimentar somente através da absorção respiratória e através da água. Então, a água, para muitos seres mais espiritualizados, é suficiente para suprir todas as necessidades básicas e energéticas. Além disso, ela também é usada como remédio. Então, na água, eles também conseguem colocar, administrar substâncias que são para tratamento de distúrbios, de desequilíbrios que a gente possa estar tendo, né? Então, aqui entrando a questão do copo, né, com água quando a gente faz uma oração ou depois de um passe. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura. Então, olha isso, né? Tem alguns locais ali no Ministério do Auxílio que são justamente os setores que fazem a manipulação dessa água, como uma farmácia, por exemplo, um local de homeopatia que manipula algumas substâncias, colocam naquilo que você vai precisar tomar. E é servido justamente no Ministério do Auxílio, naquele ambiente do hospital onde o André Luiz foi inicialmente acolhido. Com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Então, olha da onde eles tiram a fonte, né? Qual é a fonte desses recursos que eles conseguem administrar, jogar na água, né? Manipular e incorporar na água, para depois ser distribuído para os espíritos que estão ali sendo tratados, né? Então, captados da luz do sol, então a energia da luz do sol, ela tem propriedades que são aproveitadas e distribuídas, e o magnetismo espiritual. Então, espíritos de luz, espíritos de padrões mais elevados conseguem também colimar, né, ou destinar energia, parte da energia para esse meio de transporte, né, que é a água, né, que é
esse fluido para poder ser administrado. Na maioria, então aqui só para a gente começar a entender por que é o Ministério da União Divina que acaba sendo a responsável por isso. Porque eles sendo os seres mais iluminados, espiritualizados ali da colônia, eles são os que conseguem tratar e deixar a água de maneira mais adequada para ela ser mais eficiente quando ela for distribuída em toda a colônia. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Então, só voltando no que eu falei agora com relação a essa alimentação depois da reformulação que teve. Então, para a grande maioria da colônia, a água é a base alimentar daqueles espíritos. Acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul. Então, olha isso. Aqui agora, então, só confirmando isso que a gente está aprendendo, entendendo com esse capítulo. A água é uma bênção divina, ela tem recursos muito maiores do que o que a gente possa supor, e por isso que só os espíritos de espiritualidade mais elevada conseguem fazer a magnetização de toda essa água do Rio Azul para que ela seja distribuída ali para a colônia do nosso lar, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar, com a pureza imprescindível. Então, apesar de ser algo mais material, ela é trabalhada por seres mais espiritualizados, porque são o veículo de transporte para alimentação e para tratamento. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quer dizer, a União Divina faz aquela limpeza inicial de todo o rio, onde ele é coletado ali, e depois existem setores dentro de cada região que acrescentam alguns suprimentos específicos, alimentar mais específico para cada setor do nosso lar. Então, alguns com necessidades de substâncias mais densas ou mais energéticas para determinadas funções, aquele ministério ou aquele setor do ministério se encarrega disso. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo, então depois que faz toda a função, a distribuição nos ministérios, nas colônias, nas casas, nas construções, quando depois eles saem desses locais e se reúnem de novo num ponto mais adiante, né, longínquo, oposto a esse bosque, quer dizer, o bosque então está no início, na entrada, atravessa a colônia e depois da colônia, então no ponto oposto, essa água se junta novamente. Ausenta-se o rio de nossa zona. Então aí esse rio parte para outras regiões, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Olha que interessante como termina o esclarecimento desse parágrafo. Então, tudo o que é administrado naquelas águas são aproveitadas pelos habitantes ali do nosso lar, mas essas águas elas dão sequência. E tudo aquilo que é incorporado espiritualmente ali na colônia é levado adiante e muito provavelmente leva benefício para outras colônias também. Então esse rio que é conduzido em seu seio para outros lugares leva junto as qualidades espirituais que foram incorporadas ali durante a travessia pelo nosso lar. Eu estava embevecido com as explicações. No planeta objetei, jamais recebi elucidações dessa natureza. Então, ainda mais naquela época, né, em que o André Luiz viveu, né, estava encarnado. O homem é desatento há muitos séculos, tornou Lísias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. Então, olha também mostrando o quanto o poder dos nossos oceanos na questão do reequilíbrio da Terra inteira, né?
E falou: o homem ainda não tem noção da importância de todo esse líquido, de toda essa água que é o nosso planeta água, né? E falando, o mar equilibra-lhe a moradia planetária, o elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico, olha aqui, Lela, o que você falou. Então, o corpo físico ele é composto pelo elemento da água. A chuva dá-lhe o pão. Quer dizer, imagina se não fosse a água da atmosfera em forma de chuva. Que tipo de alimento, que tipo de vida que existiria aqui na Terra? Nenhuma. O rio organiza-lhe a cidade. E olha se não é isso, né? A humanidade, através dos séculos, né, dos milênios, mesmo que inconscientemente, sempre procurou se agrupar em volta dos rios. Então, as cidades, elas surgiam porque ali tinha água. É ali que vai se construir as primeiras colônias, as primeiras casas e dali crescendo. Então, sempre a vida humana está apoiada na presença da água. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo. Então, a humanidade ela já vem percebendo e falando sobre isso há algum tempo, graças a Deus, porque isso também faz parte da conscientização da nossa vida aqui encarnada, né? Mas naquela época, ainda a espiritualidade estava para passar esse tipo de instrução para a gente. Mas aqui, deixando muito claro isso, né? Que a presença da água é uma bênção. Mas ainda o homem não tem noção que ele, na verdade, é servido por tudo isso e deveria agradecer. E não se colocar na posição de dominador absoluto desse mundo que a gente habita, esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. Então, o homem, ele é filho, ele é criatura do nosso Pai maior, da mesma maneira que todo o resto também é parte da criação. Virá tempo, contudo, em que copiará os nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. Olha, eu quero que vocês, antes de qualquer coisa, pensem no que está agora aqui nesse parágrafo que eu coloquei em negrito. Então, faz parte dessa consciência que a nossa humanidade vem tomando, chegar ao ponto de valorizar, ao ponto que a água tem que ser valorizada, e entender que a água como um fluido criador, ele absorve no local onde ele passa as características mentais dos criadores, dos moradores daquele local. Quer dizer, a água absorve até o que a gente pensa. A água consegue limpar até a nossa alma. E eu acho que não tem quem não reconheça essa verdade, por exemplo, num dia em que se sente extremamente carregado, energeticamente de maneira ruim, mal, e depois de um banho, ou depois de um mergulho no mar, ou depois de um mergulho em qualquer ambiente aquoso, né, que a gente possa ter aqui, não se sinta aliviado, descarregado. E a água, então, tem essa capacidade. Então, que nós, de posse disso também, nos lembremos que nos momentos em que a gente muitas vezes não se encontra restabelecido, um bom banho, uma água com uma oração bem feita, pedindo e fazendo a ingestão dessa água, é capaz de também nos ajudar aqui na nossa vida encarnada. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Olha isso. Olha, é uma afirmação que o André Luiz está fazendo, uma instrução que vem ali através do Lísias, nesse momento, ali no livro, mas falando que a água não lava só o nosso corpo, não carrega somente os resíduos do nosso corpo, mas também as expressões da nossa vida mental.
Então, a gente consegue utilizar da água também como recurso para o nosso restabelecimento. E então, a água tem essa capacidade que a gente ainda desconhece de maneira mais ampla que isso. Esperamos, né, que a ciência ou essa espiritualização que cada vez mais o mundo está tendo, a gente venha tomar conhecimento disso tudo para que seja mais proveitoso cada vez mais. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Então, esse finalzinho desse capítulo tem algo para a gente ficar ainda refletindo, tentando entender e absorver por muito tempo. Reler esse capítulo e entender as propriedades da água, eu acho que ainda são de vital importância para a nossa vida aqui material. E aí, então, Lísias termina essa explicação, por isso que ele levou o André Luiz, para que ele tivesse consciência, né, da importância disso tudo, da água e das funções da água. Terminando essas explicações, então, ele calou-se, né? Calou-se o interlocutor em atitude reverente, né? Então, fazendo, na verdade, glorificando, né? Agradecendo, uma reverência à água, a tudo aquilo que ele estava falando. Enquanto os meus olhos fixavam a corrente tranquila, a despertar-me sublimes pensamentos. Então, isso explica um pouco a intuição, muitas vezes, ou a percepção que a gente tem, mesmo que seja ainda muito tênue, né, muito ainda incipiente, do que a gente tem de admiração pela água, né, pelos rios, pelas cachoeiras, pelo mar. Por tudo que a água é e representa, a gente tem uma vaga intuição do que ela realmente é. Mas mostrando aqui, deixando claro que ainda nós temos muito que aprender a agradecer e a tirar proveito de maneira respeitosa da água, que é a composição principal do nosso planeta, do nosso corpo e de tudo, que quase tudo aqui, né, o que nós temos aqui no nosso ambiente aqui encarnado. E aí termina mais um lindíssimo capítulo, né, do nosso lar, capítulo 10. E aí, gente? Adorei. É muito Muito legal. bom. Muito lindo. Tem coisas ainda para a gente aprender, né? Eu Muito. ainda leio e releio esse capítulo e eu ainda acho que tem coisa que eu não estou entendendo muito bem. Que tem muita coisa ainda que a gente não tem Muito capacidade. significado, né? Muito significado. Mas fica realmente claro que a gente, de certa forma, tem uma reverência à água, né? E só a gente não entende o porquê. A gente admira, a gente busca a água o tempo todo, mas a gente não entende, eu acho, que na sua maneira mais plena, o que ela significa. Ô, Marco, Oi. eu tenho, assim, só uma experiência que eu vivo diariamente agora, né? Eu É. comecei a praticar andar de bike, né? E, assim, uma das maiores experiências da minha vida foi mesmo começar a ir para lugares, assim, que tem cachoeiras. Hum, E eu falo para todo mundo hoje, né? Que quando você está lá e olha aquilo, parece que eu fico tão próxima assim de Deus, é tão maravilhoso que é uma coisa que te renova, sabe? Eu não sei explicar como é. e renova mesmo, né? Parece, é como se fosse tomar um bom passe. Sim. Você Nossa, vai, é muito gostoso. você vai num ambiente desse, você recarrega as energias e a gente não entende muito bem por quê. Mas, Sim. E mas agora vendo, assim, entendendo um pouco mais sobre isso, dá para se dizer que realmente é o que disse aqui no capítulo. exatamente. Exatamente. E aí, na verdade, agora a gente vai começar até enxergar de maneira mais sublime ainda esses momentos, né? Essa Sim. presença numa cachoeira, a presença do mar, a energia que o mar tem, né?
o que ele envolve a humanidade é algo assim fascinante. Muito Desculpa, maravilhoso. desculpa, me engasguei. Imagina. Não, mas realmente, assim, esse poder de limpeza, esse poder de tirar o peso do dia, a água tem em diferentes formas, né? Que nem você falou, banho, mar, chuva, Chuva. tudo, né? A gente saía muito na chuva É, em São Carlos, é impressionante, assim, tem um poder incrível mesmo. é isso aí. É muita informação Muito bom. nova, assim, né? Muita, A né, gente, Bruna? a gente tem a intuição, como você falou, mas acho que a gente não tem a percepção completa Estamos do que dá. engatinhando, né? É, mas muito legal. Muito bom. Então, todo mundo agora tomando um bom banho, mesmo que já tomou, vamos tomar outro, tá bom? Vou deixar. Muito obrigada. Beleza, então, Obrigada, boa gente. noite. Bom domingo para Boa noite Obrigada, todos. para Nath. todos. Boa noite. Obrigada, igualmente. Obrigado, Boa viu? semana. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite.